Bem, vamos lá. É importante a gente esclarecer e botar alguns pingos nos is. A gente faz um trabalho muito honesto já há muito tempo aqui. E cada um tem sua informação, eu respeito. Mas tem muita gente que fala sem saber. E acaba metendo o pé pelas mãos, digamos assim. E esse foi mais um caso. Eu vi muita gente, por exemplo, falando assim, que o Vasco nunca tinha negociado com o Cuéllar, que o Vasco nem abriu negociações com o Cuéllar, que o Vasco estava muito longe do Cuéllar. E não. Não é verdade. Na sexta-feira passada, a gente deu a notícia de que o Vasco tinha um interesse no Gustavo Cuéllar, que era um pedido da comissão técnica, e era não só um pedido, mas o principal nome, a principal carência do elenco do Vasco na avaliação técnica era de que o camisa 5 precisava chegar e chegar pronto. E quando isso foi pedido à comissão técnica, conversas informais da comissão técnica com o atleta, que já trabalhou com o atleta, aconteceram. E nessas conversas, a gente trouxe aqui também, Gustavo Cuéllar queria vir para o Vasco da Gama. Gustavo Cuéllar já tinha aceitado vir para o Vasco da Gama, diminuindo seu salário em $1,5 milhão anuais. Tá? Era da vontade dele trabalhar com o Ramon Dias novamente. Era da vontade dele jogar no Vasco nessa temporada. Dito isso, com o atleta, seus empresários e o Vasco, as conversas estavam caminhando muito bem. E continuaram caminhando muito bem a semana inteira. Até que veio. E o que eu falei era, ainda falta o aval da 777 para poder realmente negociar com o Gustavo Cuéllar. Para que o Alexandre Matos busque entender as condições do clube, do Al-Shabaab, para trazer Gustavo Cuéllar. Tudo isso faltava. Nessa semana, o Vasco da Gama já estava acertado verbalmente com Juan Esforza. E eu não só vou explicar aqui o mecanismo de tudo que aconteceu, cronologicamente, mas também para tirar de uma vez por todas uma dúvida que a torcida tem, e é uma dúvida completamente justa, de como funciona esse processo de contratação da 777. Funciona da seguinte forma. Antes de chegar com valores, com uma proposta formalizada, você indica nomes a 777 e nesses nomes indicados, você tem vários processos. Como é que funciona um processo embrionário de uma contratação? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o Pedrosa joga no Boa Vista. Aí o Ramon Dias e o Emiliano Dias conversam assim, ó. Esse jogador aqui nos interessa. Pedrosa é um primeiro volante, interessante pra gente. E eles vão lá e conversam com a diretoria de futebol. Você tem o aval da comissão técnica, você tem o aval da diretoria de futebol, na figura do Alexandre Matos e toda a sua equipe de scout. Depois que esse nome é aprovado pela diretoria de futebol e pela comissão técnica, esse nome ele sobe para o Lúcio Barbosa. O Lúcio é um cara que tem feito um trabalho muito legal no Vasco da Gama, um cara que tem feito de tudo, se sacrificado de peito aberto, brigando pelo Vasco o tempo inteiro. E o Lúcio não se mete em decisão de futebol. Ele pode até dar uma opinião, mas ele respeita muito, ele confia muito no trabalho do Alexandre Matos. Então, chegou. O nome do Pedrosa foi aprovado pelo Lúcio, pelo Alexandre Matos e pela comissão técnica. Eles chegam na 777, nas figuras de Dom Transfield e o Johannes Sports, que são os caras que entendem de futebol na 777, e falam assim, ó, eu tô com o nome desse atleta aqui do Boa Vista. A comissão aprovou, eu aprovei, a gente tem um plano para essa contratação. Eu posso tentar? Pode. A partir daí, a consulta, as conversas, um trabalho de convencimento para poder entender o que é a proposta para mim é feito. Aí o Alexandre vai lá no Boa Vista. Oi, Boa Vista, tudo bem? Quanto que é aí para comprar o Pedrosa? É 10 milhões de reais. Beleza. Ramon, Pedrosa tá querendo vir, mas é importante tu dar uma ligada para ele aí. Vamos nessa, Ramon. Liga pro Pedrosa. E aí, o que você tá achando, Pedrosa? Quer vir pro Vasco? Quero. Ou o próprio diretor.
Alexandre Matos, como foi até a negociação com o David. Ó, beleza. Estamos fechados aqui, estamos com uma boa resposta do atleta e a gente já sabe as condições que a gente tem que fazer o negócio para comprar o Pedrosa. Beleza? Liga pro Dom, liga pro Johannes. Dom, Johannes, nós temos aqui já uma boa resposta do jogador, já consultamos o que a gente precisa para comprar esse cara e a gente tem tudo para fazer uma proposta de 10 milhões de reais para comprar esse cara. Vocês aprovam? Aí o que o Dom e o Johannes vão fazer? Vão fazer um outro checkout para chegar no board, para chegar no Josh e ele fala assim, faz a proposta. Aí o Vasco vai lá e faz a proposta. Ó, Boa Vista aceitou. Pedrosa, Boa Vista aceitou. Vambora. Pedrosa aceitou. Vamos comprar o Pedrosa então. 10 milhões. Sobe essa proposta e esse negócio para o Josh. E com a aprovação da 777, esse negócio acontece. Isso eu estou falando de contratações que requer investimentos. Elas requerem investimentos altos, de milhões. Tá? É assim que funciona na maioria das vezes. Aquele recado de sempre, da Simples Reserva, a melhor roupa, a melhor marca de roupas do Brasil, qualidade reserva. A Simples Reserva é roupa clean, é parceira do canal do Pedrosa, é marca de vascaíno. Então, fica com esse recado aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, ó. O QR Code fica passando aqui para você apontar e ir lá na Simples Reserva com o cupom PEDROSA10 você tem 10% de desconto em todas as peças. Tem para homem, para mulher, para criança, para todos os gêneros. Lá na Simples Reserva você encontra as melhores roupas para ficar bonitão pro seu trabalho, pro seu pra sua faculdade, pra você sair. Tem gosto pra tudo, cara. Tem tudo. E a Simples Reserva é uma grande parceira do canal do Pedrosa. Então, ou clica aqui na descrição, no site da Simples Reserva, ou aqui é só apontar aqui, ó, a sua câmera e usar o cupom PEDROSA10, beleza? Os jogadores acima de 30 anos que a empresa vai contratar, eles só acontecem caso eles sejam muito baratos. Por exemplo, o caso do Dimitri Payet, onde e eu não digo que o Dimitri Payet é barato, porque ele não é barato, mas ele estava sem contrato. O Vasco não ia precisar pagar uma compensação por esse atleta. Que era o caso do Cuéllar, que era o caso do Alan, por exemplo, que muita gente fala aqui. Então, jogadores acima de 30 anos, você tem que fazer todo esse processo que eu expliquei para vocês aqui, e que dentro desse processo, eu falei para vocês, o Cuéllar era a prioridade da comissão técnica, o Vasco chegou a negociar, assinando com o Al-Shabaab uma proposta, falando assim, ó, o que vocês querem? Qual é a possibilidade de liberar esse jogador? E hoje, essa tarde, foi respondido que o Gustavo Cuéllar não vai ser liberado pelo Al-Shabaab. Por quê? Porque ele é um jogador que chegou há menos de um ano no Al-Shabaab, é um jogador que foi contratado por um alto custo pela idade lá no Al-Shabaab, que é de cerca de 1,5 milhão de euros, que o Al-Shabaab pagou ao Al-Hilal, e ele tem contrato até julho de 2026. Julho de 2026. O caso do Sforza, e aí já vou para a informação, foi o seguinte. Todo esse processo foi aprovado, até que tiveram as reuniões com o Gustavo Cuéllar, no sentido de, e aí, prioridade, minha prioridade é o Cuéllar. Beleza, vamos primeiro no Cuéllar. Vamos ver o que a gente faz aqui. A negociação com o Sforza, ela foi uma desistência momentânea, porque tinham prioridades ali nas situações. Mas também não ficou legal, e isso é uma informação, pro próprio Alexandre Matos, que deu sua palavra, que fez a proposta, que conseguiu o aceite do New Old Boys, nesse caso, para contratar o Sforza, e na hora do vamos ver, congelou as negociações.
Isso não é legal no mercado. É óbvio que não é legal. Só que naquele momento ali, eu vi muita gente falando assim, a culpa da 777, a culpa do Vasco. No caso do Cuéllar, cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Um clube não quer liberar ele. O Vasco tentou. O Vasco convenceu o atleta. O Vasco acenou com uma proposta. Só que o Al-Shabaab não quer liberar o Gustavo Cuéllar. E aí, infelizmente, a gente tem que explicar para as pessoas, mais uma vez, e o Alan, Pedrosa? Gente, o Alan tem 33 anos. O Alan seria mais difícil ainda, esse processo de convencimento, essa burocracia pela política da empresa, do que o próprio Cuéllar. E nessa briga entre Alan e Cuéllar, o Cuéllar tem um trunfo de que ele é muito bem avaliado pela comissão técnica, de que ele queria vir, de que ele queria diminuir o salário, porque ele já trabalhou com o Ramon. E ele é 2 anos mais novo. Vocês podem ter certeza que esses 2, 3 aninhos mais novo pesa na decisão da 777. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, pra quem acha que o Alan seria mais fácil, cara, não tá acompanhando o noticiário, não tá acompanhando a política da empresa e não tá acompanhando o que tá acontecendo com o Botafogo. O Alan, se eu não me engano, jogou hoje. Jogou hoje com a faixa de capitão do time dele na Arábia. O Alan tem mais 6 meses de contrato. O Vasco quer um jogador pra agora. O Botafogo também quer um jogador pra agora. E nesse caso, teria que pagar uma compensação. E além da compensação, não só pagar a compensação, mas tem que aceitar. O time do Alan tem que aceitar. Assim como o time do Cuéllar tem que aceitar. Então, não é só convencer o jogador, não é só ter grana. É um processo difícil. E não tem absolutamente nada que garante que se o Vasco tivesse ido no Alan, o Vasco conseguiria o Alan, porque o Botafogo foi no Alan, acertou com o Alan quer jogar no Botafogo, e a liberação não aconteceu. Porque isso é futebol, porra. Normal. Completamente normal. Normal. Agora, o Vasco, que tem um acerto verbal com o Esforça, sempre teve, vai buscar novamente a contratação desse atleta. Vai tentar concretizar essa contratação, que, aos olhos da 777, é uma contratação completamente no perfil do Vasco. 21 anos, jogador de, muito provavelmente, vai jogar um pré-olímpico, já jogou o pré-olímpico hoje, né? Vai jogar uma Olimpíada. Um cara testado no futebol argentino, que teve esse crivo também psicológico para que erros como o do Orediano não fossem cometidos. E agora, nesse caso, a possibilidade é muito boa do Esforça ser reforço do Vasco da Gama. Essa é a informação que eu recebi hoje. Então, cara, negócio no futebol muda assim, ó. Assim, ó. É uma mensagem, é uma ligação. As coisas mudam muito rápido. Então, hoje, a situação do Cuéllar dificilmente vai vir. Eu nem descarto 100%, porque, repito, é futebol. Mas hoje, dificilmente, o Cuéllar vai vir. É impossível, Pedrosa. Eu não diria que é impossível, meu amigo. Porque não à toa o Cuéllar só foi se representar hoje. E você manter um jogador insatisfeito dentro do seu elenco, nem sempre é algo bom. Aliás, nunca é algo bom. Mas às vezes acontece. Eu vou dar o exemplo agora do Léo Ortiz. O Flamengo tinha um acerto com o jogador, acenou com uma proposta, o Red Bull Bragantino bateu o pé e falou assim, não, a gente só vende por esse valor aqui. Acabou. O jogador é do Red Bull. Assim como o Cuéllar é do Al-Shabaab. Ponto. Então hoje, a contratação mais próxima do Vasco da Gama para essa posição é o Esforça.